Olá, agora nós vamos falar sobre mais uma ação locatícia, que é a ação de consignação e pagamento de aluguéis e acessórios decorrentes da locação, prevista no artigo 68 da Lei 8.200, no artigo 67 da Lei 8.245, né, a Lei de Locações. Qual é o objetivo dessa ação, pessoal? Quando vamos manusear essa ação? Vamos manusear essa ação toda vez que desejarmos, né, que o locatário desejar consignar os aluguéis e ou os acessórios decorrentes da locação. E por que consignar? Por vários motivos. Pode ser que não haja concordância entre locador e locatário sobre os valores a serem pagos, pode ser que haja injusta recusa por parte do locador em depositar, em receber os aluguéis. Enfim, nós temos razões, né, mas que todas elas surtem o mesmo efeito. Né? Não se pode fazer o pagamento diretamente ao locador, por recusa, por ele estar ausente, por haver discordância entre os valores devidos. Então, são essas as razões que autorizam a propositura da ação de consignação e pagamento de aluguéis e ou acessórios. Essa ação, pessoal, ela segue o rito ordinário, né, do procedimento comum lá do Código de Processo Civil. E o que vai acontecer? Na sua petição inicial, além daqueles requisitos listados no artigo 319 do CPC, né, os requisitos da petição inicial, deverá haver também a indicação clara dos valores consignados a que eles se destinam, né, são referentes aqui a aluguel, a acessórios, bem como o valor de cada um deles. Então, se você estiver propondo uma consignatória para consignar R$1.000 de aluguel e R$200 de condomínio, de taxa condominial, por exemplo, você tem que colocar isso de forma expressa e separadamente na sua inicial, dizendo que pretende consignar R$1.000 referente ao aluguel do mês tal e R$200 referente à taxa de condomínio do mês tal. Esse é um exemplo. O que mais? Você propondo a ação, né, distribuindo a petição inicial, o juiz fará o exame, né, inicial, e a partir do momento em que ele manda citar o réu para responder a demanda, a partir desse momento, então, o autor, que será o locatário, terá 10 dias para efetuar o valor, terá 24 horas, perdão, para efetuar o valor constante indicado lá na inicial, sob pena de extinção do feito. Tá? Então, ele tem 24 horas que se iniciam a partir da citação, do despacho ordenando a citação do réu, para que deposite o valor da consignação. E esse valor é baseado com os valores informados na petição inicial pelo próprio autor. Sabemos que uma ação, né, ela não transcorre de maneira tão rápida. Sendo assim, é possível que durante o curso do processo, o trâmite da ação, novos aluguéis e acessórios se tornem vencidos, até que seja prolatada a sentença de primeiro grau. Deve haver o pedido na petição inicial, no rol de pedidos da consignação e pagamento, para que o autor possa realizar o depósito judicial dos aluguéis que se tornarem vencidos, aluguéis e acessórios, até a prolação da sentença. O juiz, assim deferindo, na data do vencimento da respectiva obrigação, então o locador fará o depósito dos valores devidos, ok? Bom, uma vez citado o réu, no caso o locador, ele poderá deixar de contestar ou ele poderá até mesmo concordar com os valores consignados. Nesse caso, qual? Ausência de contestação ou concordância por parte do locador dos valores consignados pelo locatário, que é o autor da ação, o que vai acontecer? Os pedidos elencados pelo autor serão todos acolhidos pelo juízo, será dada plena quitação às obrigações ali envolvidas e o réu poderá levantar os valores consignados, mas ele será condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor dos depósitos, tá ok? Agora, e se houver a contestação, né? Se houver a contestação, bom, o que o autor
o locador, pode alegar em sede de contestação. Ele pode alegar toda a matéria de direito que couber, que for pertinente ao tema, e em relação à matéria de fato, existe uma certa limitação que são os incisos, as alíneas listadas lá no inciso 5º do artigo 67. Então, ele não pode alegar qualquer matéria de fato, sob pena de perder até mesmo o objeto da consignatória ou de ampliá-lo demais, tá certo? Então, a lei tratou de trazer lá no artigo 67, inciso 5º, 4 alíneas sobre matéria de fato que poderão ser alegada em sede de contestação. Há também a possibilidade do réu reconvir, né? Então, ele reconvir, apresentar a reconvenção, e aí, nesse caso, ele pode alegar que o valor depositado consignado pelo autor não é o valor integral da dívida, e ele pode, inclusive, em sede de reconvenção, cobrar a diferença, como também pedir a rescisão contratual com base na dívida do autor, tá certo? Então, havendo a reconvenção, o locador propondo a reconvenção, e essa reconvenção, o autor da reconvenção, que no nosso caso é o locador, né, réu na nossa ação de consignação e pagamento. Então, o réu reconvindo, como a gente fala, né, ele vai dizer, olha, não, ele consignou um valor que não é o valor total, persiste a dívida e, por haver essa persistência da dívida, eu solicito, né, eu peço a rescisão contratual, bem como a cobrança da diferença do valor depositado. Imagina que o autor depositou 1.000 e o réu, o locador, diga que a dívida é 10.000. Então, ele vai propor uma reconvenção para cobrar os 9.000 e, com base nessa dívida de 9.000, ele vai pedir a rescisão contratual. Havendo essa reconvenção, o autor, ou seja, o locatário, terá o prazo de 5 dias a contar da ciência da resposta do réu, ou seja, da resposta do locador, para pagar o valor da diferença. Se ele pagar o valor da diferença, se ele concordar, não, eu depositei 1.000, mas de fato eu devo 10.000, o autor, ele vai ter que depositar o valor dessa diferença e, além disso, ele terá uma multa já pré-fixada de 10%. Então, era R$9.000 a diferença, considerando que ele depositou 1.000 e o locador disse que a dívida, na verdade, era de 10.000, então ele tem que depositar 9.000 acrescido de 10%, ou seja, acrescido de R$900. Qual é o prazo que ele tem para fazer esse depósito? 5 dias da ciência da resposta dada pelo réu, pelo locador. Se ele assim o fizer, se ele assim proceder, o juiz declara quitadas as obrigações, tá certo? Toda a dívida. Ele afasta a rescisão contratual pretendida pelo locador, haja vista que o que embasava a rescisão contratual era a dívida que acaba de ser quitada pelo locatário, tá certo? E o locatário, evidentemente, vai sofrer os ônus da sucumbência, né? Então, ele terá que pagar custas processuais, será condenado agora ele em custas processuais, em honorários advocatícios, também no importe de 20% sobre o valor da acumulação. Agora, sobre o valor do depósito. Agora, se, pessoal, ele, porventura, perder, né, se houver de fato a rescisão, por que haveria rescisão? Ele não depositou a diferença, aqui no nosso exemplo, R$9.000. Então, nesse caso, haverá rescisão contratual e ele será executado, ele, locatário, para pagar a diferença de R$9.000, tá certo? E aí, primeiro ele será despejado e a execução desse valor de R$9.000 só poderá ser iniciada após a desocupação da casa, tá certo? O locador, ele pode levantar a qualquer momento o valor depositado, o valor consignado, sobre o qual não penda nenhuma discórdia, nenhuma controvérsia, ok? Então, esses são os principais aspectos da ação de consignação em pagamento. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo para tratar da ação de revisão, a chamada ação revisional de aluguel. Muito obrigada, até a próxima.